Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso O Seu Que Te Acontece, feito especialmente para analisar Mercúrio transitando em Virgem para cada um dos 12 signos. Este que vos fala é Carlos Holanda, da escola que leva o mesmo nome, Carlos Holanda Astrologia. E neste vídeo a gente dá continuidade a um outro vídeo, esse aqui, sobre o Mercúrio em Virgem e todas as suas implicações durante seu trânsito pelo signo. Vale lembrar que aqui temos dicas breves para cada uma das 12 ênfases. ênfases a gente pode entender assim, cada signo enfático, ele fica dessa maneira enfático quando temos, por exemplo, o Sol, a Lua ou o ascendente ou ainda vários planetas naquele signo. Existem várias maneiras de você considerar algo dentro do seu mapa astrológico como algo enfático. Então, isso aqui é uma maneira mais simples de você entender pelo menos uma parcela do conceito. Mas se você tem o Sol, a Lua ou o ascendente num signo, ele está enfático. E esse ponto, Sol, Lua ou ascendente, pode estar em algum grau dos 30 graus nos quais se estende um signo inteiro. Isso significa que as dicas que eu vou dar aqui podem ser bastante plausíveis, visíveis logo no início da passagem de Mercúrio pelo signo de Virgem, enquanto que outros vão perceber isso aí um pouco mais no meio, outros ainda no final dessa passagem. Mercúrio em Virgem, para quem tem o Sol, a Lua ou o ascendente em Áries. É uma passagem que requer bastante sintonia fina, aquele ajuste fino, né, das formas de proceder, das habilidades técnicas, da capacidade de pensar. Não é uma coisa muito simples, mas os arianos podem ter que reconhecer algumas incorreções, atos que precisam de algum ajustezinho, frear um pouco o seu ímpeto por fazer ou dizer algo, a fim de que possa esmiuçar um pouco mais o assunto ou a coisa antes de se colocar em prática ou de se promover ou ainda de se voluntariar a algo pioneiro. Isso vai fazer com que evite bastante críticas ou ter que refazer o trabalho. Mercúrio em Virgem para quem tem Sol, Lua ou ascendente em Touro. Numa passagem como essa, os taurinos têm uma facilidade muito grande para usar seu intelecto prático, sua capacidade de realização, de manutenção de rotinas e de esforços que vão florescer em recursos financeiros. Está muito mais fácil durante uma fase como essa, especialmente porque o poder de argumentação, demonstração e apreensão de conhecimentos também se multiplicou. Para os taurinos vai ser um período muito bom para mostrarem ao mundo aquilo que sabem de fato. Período ótimo para fazer currículo, ou então período ótimo para fazer algum tipo de palestra ou apresentação de alguma coisa que é necessária, exigida, ou mesmo para expor seus dotes. Mercúrio em Virgem para quem tem o Sol, a Lua ou o ascendente em Gêmeos. Não sei se vocês sabem, mas Gêmeos é um signo que já é regido por Mercúrio, do mesmo jeito que Virgem. Mercúrio está em domicílio em Gêmeos, assim como também está em Virgem. Seria de se esperar que os geminianos fossem aproveitar bastante a fase, né, de ter uma satisfação muito grande em ampliar ainda mais a sua capacidade de comunicação, seu intelecto. No entanto, Virgem é um signo que está em quadratura natural, né, com os Gêmeos. E Mercúrio em Virgem vai meio que forçar a barra, né, aquelas situações coletivas, sociais, as tendências psicológicas de um período vão exigir que os geminianos se concentrem mais em menos coisas do que o seu normal e que tenham um pouco mais de paciência com comunicação um pouco mais precisa. Vai ser exigido aí dos geminianos uma seriedade, né, um pouco maior. Os geminianos são sempre muito inteligentes, muito hábeis, mas são bastante brincalhões também, que aliás é até uma virtude, mas nesse período a seriedade fala mais alto, a necessidade de realizar algo com eficiência, de gerar praticidade e não apenas ilações, perguntas, questionamentos, o conhecimento pelo conhecimento, mas o conhecimento pelo uso, pela prática. E tudo isso para poder evitar mal-entendidos, porque se a coisa fica mais ou menos, não está com precisão, não tem detalhe, o geminiano vai ser
corre o risco de ser mal entendido numa fase como essa. Mercúrio em Virgem, para quem tem o Sol, a Lua ou o ascendente em Câncer. Esse período é muito interessante para os cancerianos porque vai juntar meio que a fome com a vontade de comer. É quase literal, porque Virgem, que lida muito com a saúde, com a alimentação saudável, por exemplo, combina bastante com aquela tônica canceriana de nutrir, de dar sustentabilidade. E nesse caso, temos aí um período que é relativamente mais desinibido para os cancerianos, que podem vir a interagir um bocado mais com as outras pessoas, sobretudo no âmbito do trabalho e da aquisição de conhecimentos, da passagem daquilo que sabem também. Aliás, por conta dessa interação um pouquinho mais facilitada, sobretudo em ambientes mais conhecidos, em que as coisas são mais mastigadinhas, né, mais tratadas com detalhes, os cancerianos podem vir a ter um período bastante produtivo também, e se sentirem insatisfeitos e até compelidos a exporem esses conhecimentos, acabam sendo também mais nutridos, mais acolhidos, as condições ficam mais favoráveis para os cancerianos em termos de comunicação e aprendizagem. Mercúrio em Virgem, para quem tem o Sol, a Lua ou o ascendente em Leão. Se o leonino tiver algum tipo de comércio durante essa fase, ele pode vir a se beneficiar bastante, mas se não tiver, mesmo assim, esse uso dos talentos, dos valores, das capacidades que tem ali de construir meios, especialmente por interações, né, meios de se remunerar, de adquirir recursos, isso vai ganhar alguma vantagem ali. A vantagem não é uma fortuna que vai ganhar, mas tem um meio ali, um passo adiante para poder obter esses recursos a mais. Vai ser um período em que os leoninos vão ganhar um raciocínio um bocado mais prático, né? Não ficam tão preocupados em exaltar os próprios feitos, as próprias condições, a si próprios, mas sim as coisas que sabem e percebem que necessitam de atenção e que são úteis. É uma fase de bastante prestatividade para os leoninos. Mercúrio em Virgem, para quem tem Sol, Lua ou ascendente em Virgem. Ora, em algum momento dessa trajetória de Mercúrio em Virgem, ele fará uma conjunção com o Sol, com a Lua, com o ascendente, o que é ótimo, porque se Mercúrio está muito poderoso em Virgem por estar em domicílio e também em exaltação, são duas dignidades planetárias, ele não só está falando ali de estar confortável com a manifestação da própria natureza, como também com algo que possa favorecer o trabalho em si e a reputação advinda deste trabalho. Se virginianos naturalmente já fazem um esforço enorme para ganhar perícia, imaginem com o Mercúrio transitando justamente nesse signo. É uma época em que seu detalhismo tende a ser um pouco mais valorizado. Claro, todas as pessoas vão ter mapas diferentes, cada um vai ter um mapa diferente, e isso pode variar de indivíduo para indivíduo. Porém, em termos mais gerais, a condição dos virginianos é favorecida por conta de uma fluidez muito grande no seu raciocínio, na capacidade de demonstração, na aceitação daquele detalhismo, daquela coisa mais metódica, né? Inclusive isso vai ser muito facilitado, né? A capacidade de desenvolver métodos e meios de gastar o mínimo de energia possível com o máximo possível de resultado. Muita gente vai ver virginianos aí tendo falas brilhantes durante uma fase como essa. Mercúrio em Virgem, para quem tem o Sol, a Lua ou o ascendente em Libra. Para os librianos, esse é um período que requer um pouco mais de reflexão. Talvez aquele momento para elaborar planos de vida para o próximo mês, para os próximos 2, 3 meses à frente. É um momento de recuo, de pensar macro, né, de pensar no quadro geral e de recolher coisas que foram ditas, coisas que foram ouvidas, interpretadas de modo X ou Y, e ali tentar encontrar um meio termo, né, bem à moda libriana. O quanto possível, evitar falar sobre algo que lhe tenha incomodado noutras pessoas, porque isso pode ter repercussões nefastas mais à frente. E o quanto possível também, na medida em que outras pessoas venham se queixar de outros ainda,
guarde para si, não espalhe, não reproduza o conteúdo de forma alguma, especialmente se for uma visão negativa de alguém. A tendência é, mesmo não tendo sido você o perpetrador da má ideia, você pode ter um retorno negativo para si. Então, faz esse recuo que você vai ficar bem mais tranquilo e é uma estratégia das mais saudáveis no momento. Mercúrio em Virgem para quem tem o Sol, a Lua ou o Ascendente em Escorpião. Para os escorpianos, assim como foi para os cancerianos, há um período de abertura um pouco maior diante de quaisquer inibições. Há uma possibilidade dos escorpianos interagirem mais com amigos, né? Participarem de eventos sociais com um pouco mais de desenvoltura, às vezes são até o centro das atenções na hora de falar. Alguns ficam um pouquinho ressabiados com relação a isso, não gostam de se expor, mas é um momento especial para mostrar aquilo que sabem para terceiros. Em geral, dialogando e compartilhando saberes. É quase como se fosse uma mesa redonda. E podem receber notícias muito interessantes provenientes de amigos que fizeram algumas descobertas importantes, receber ali convites, às vezes pedidos de desculpas. É uma condição assim que os escorpianos costumam apreciar bastante. Mercúrio em Virgem para quem tem o Sol, a Lua ou o Ascendente em Sagitário. Assim como o signo oposto, Gêmeos, Sagitário vai precisar ali ter uma moderação no modo de expressar as suas convicções e o seu modo de horizontalizar grandes verdades, grandes coisas. É também para os sagitarianos um período que se requer uma atenção a alguns detalhes que não tem jeito, não dá para passar de jeito nenhum. Isso se dá porque em Virgem, o Mercúrio em Virgem, tem implicações para os sagitarianos que podem atingi-lo nas vias profissionais, na reputação, no modo como ele constrói sua imagem pública. É aquele momento em que ser muito justiceiro e tentar falar alguma coisa, tentar ter voz o tempo todo, em vez de ajudar, como normalmente pode ocorrer, pode, na verdade, prejudicar e gerar um criticismo enorme dos demais num mesmo nicho, num mesmo grupo de pessoas. E aí é bom se perguntar, será que vale a pena ter tanta confrontação sobre quem detém o saber mais preciso ou o conhecimento verdadeiro? Talvez não, né? Mercúrio em Virgem para quem tem o Sol, a Lua ou o Ascendente em Capricórnio. Essa é uma época muito bacana para os capricornianos por conta da ampliação, não apenas da sua capacidade de trabalho, que já normalmente é alta, mas também por habilidade técnica e facilitação de procedimentos, seja por colaboração maior, seja porque adquiriu habilidades, adquiriu um pouquinho mais de maestria, de perícia. E claro, pode persuadir um pouco mais facilmente as pessoas com quem venha a lidar. E também, claro, pode vir a ganhar um dinheirinho a mais. Não vai ser muita surpresa também se um monte de capricornianos começarem a cogitar ou serem convidados para fazer algum tipo de viagem. Então tem gente que vai começar a comprar passagem, tirar passaporte, começar a ver documento de cidadania. Essas coisas também podem estar no escopo de muita gente com ênfase em Capricórnio. Mercúrio em Virgem para quem tem o Sol, a Lua ou o Ascendente em Aquário. Quem ouviu o que foi dito para os arianos vai encontrar alguma semelhança aqui para os aquarianos, especialmente porque aí temos uma fase em que há uma necessidade de menos, né? Se dobrar um pouco mais, baixar um pouquinho o orgulho, não estar o tempo todo defendendo coisas maiores, e sim se dedicar ao modo aprendiz. É aquela hora em que os aquarianos precisam dar um pouco mais de ouvidos às outras pessoas, por mais que elas pareçam ser um pouco retrógradas, um pouco assim, lentas no raciocínio. Nem sempre é assim. É um momento em que se exige essa atenção ao convívio, a atenção a coisas às quais você não está tão habituado assim e vai ganhando uma certa perícia. Vai ver que no final do período há uma desenvoltura muito maior e evitou de fazer ali, de desfazer amizades, evitou de criar algum tipo de estresse, pode até fazer amigos por conta disso. Mercúrio em Virgem para quem tem o Sol, a Lua ou o Ascendente em Peixes. Essa é uma fase que para os piscianos é um pouquinho crítica, é difícil, exige muita objetividade. Agora imagine um período em que
Os piscianos, que são tão imaginativos, tão sensíveis, tão empáticos, vão precisar ter um senso de discriminação um bocado mais apurado, né? Assim, tudo puxa, tudo solicita esse senso de discriminar, de colocar as coisas, cada uma nos seus devidos lugares para que funcionem melhor. E toda hora os piscianos vão ver suas desatenções sendo chamadas aqui para a realidade presente, né? Você vai ter um período em que isso acontece com muito mais frequência do que a média normal. Bom, noites de sono precisam ser respeitadas, então procurem encontrar períodos adequados para dormir direitinho. Vão precisar, para a cabeça funcionar direitinho também, e responderem às exigências do mundo durante uma fase como essa. É isso então, gente. Fiquem aqui no nosso canal, se inscrevam, clica aí em curtir, gostar, faça seu comentário aí, que é sempre bom pra gente. E não deixe de visitar a Escola Carlos Holanda Astrologia em carlosholanda.com.br. Além dos cursos que você pode aprender muita coisa, você também pode fazer seu mapa gratuito lá no site carlosholanda.com.br. É isso aí. Um beijo, até a próxima.